Vamos lá, meus alunos, agora, ó, só fazer aquele flashback, só aquela retrospectiva rápida do que você viu nessa aula de número 42, que foi sobre fórmulas químicas, ok? Vamos lá, então, na revisão de conteúdo. Porque nós vimos fórmulas químicas sendo aquelas representações que descrevem a composição e a estrutura das substâncias químicas. Lembrando que as fórmulas químicas elas são essenciais para a comunicação precisa e eficiente entre os químicos, permitindo a eles identificar, durante as suas análises, e entender as propriedades das substâncias que eles vão manusear, prevendo o comportamento em reações químicas e realizar, assim, os cálculos estequiométricos. Como eu falei, estequiometria é calcular a quantidade das substâncias como reagentes na formação dos produtos. Valeu? Ainda assim, olha aí, nós aprendemos também sobre fórmulas estruturais, sobre fórmula molecular. Nas fórmulas moleculares, olha só lembrando, hein? Quando eu tenho uma fórmula molecular, o número que está abaixo do símbolo representa o número de átomos que existe naquele composto. C2H6, quer dizer, 2 átomos de carbono na formação do composto, 6 átomos de hidrogênio na formação do composto. Quando eu mostro através de tracinhos as ligações, estamos na forma estrutural. Quando eu faço dessa maneira aqui, ó, eu estou expressando em forma de bastão. E quando eu mostro, digamos, os elétrons que estão se compartilhando em cada composto, eu tenho as fórmulas estruturais, ou melhor, a fórmula eletrônica de Lewis. Depende do número de elétrons da última camada e mostrando somente os elétrons que estão compartilhando. De repente, o átomo ele tem mais elétrons na última camada, porém, alguns não estão sendo compartilhados com elétrons de outro átomo. Então, nesse caso, é bom entender. E a fórmula condensada é quando você tem outra maneira de expressar, como se você tivesse aqui, ó, CH3, né? CH3, e você tivesse, ó, CH2. Então, você teria uma fórmula estrutural comum, mas você pode ter ela condensada, que facilita o seu aprendizado, ok? Aí sendo as fórmulas químicas, por exemplo, a fórmula percentual. É uma expressão que indica a proporção percentual de cada elemento presente nas substâncias. Isso em relação à massa total. Ela fornece informações sobre a composição percentual de uma substância em termos de seus elementos constituídos. Para isso, é interessante que, se você vai determinar a fórmula percentual, você pega a massa do elemento químico que faz parte daquela fórmula, divide pela amostra indicada da substância e o resultado multiplica por 100. Aí você vai ter o percentual de cada elemento químico na forma do composto, tá joia? Para a forma empírica ou mínima, ela representa a proporção mais simples dos átomos em uma substância. Essa fórmula, por exemplo, da água, é a mesma que a fórmula molecular, porque ela coincide, o fator proporcional é 1, é o mesmo para tudo. Mas em outros compostos, as fórmulas podem ser diferenciadas das fórmulas moleculares, depende do fator proporcional. E fórmula molecular indica a composição exata de átomos em uma molécula, fornecendo o número e o tipo de átomos presentes. Vocês viram? Olha, H2O. Qual é o número de átomos? 2. De quê? Hidrogênio. E oxigênio, 1. Então, ela fornece o número de átomos presente, tá bom?
e o tipo de átomo. Então, 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio, representando a fórmula molecular da água. Na certeza de ter colaborado com a retrospectiva sobre fórmulas químicas, agora desejamos a você boa sorte aí na sua atividade de sala, porque logo que você concluir, eu voltarei aqui para a gente fazer o comentário de cada questão. Boa sorte para você, meu caro aluno. Já que você respondeu as questões que estão aí na atividade de sala, eis aqui agora esclarecimento, tirando dúvidas de cada questão, porque é natural. De repente são 3 questões, 2 você respondeu numa boa, mais uma você teve dificuldade. Então agora é hora de professor Almeida chegar perto de você e esclarecer as suas dúvidas. Vamos lá então, olha só. Na questão de número 1, o enunciado diz: em 0,5 mol de quinina, substância utilizada no tratamento da malária, existem 120 gramas de carbono, 2 gramas de hidrogênio. Olha só. Carbono e hidrogênio expresso em grama. Agora, 1 mol de nitrogênio e 1 mol de átomos de oxigênio. Pode-se concluir que a fórmula molecular da quinina, sendo dado, no geral, a massa molar, 324 gramas por mol. Então, cada componente com suas quantidades em grama ou mol, massa molar 324, e o que se quer é confirmar a massa molecular. Será que é a letra A? Será que foi a letra B? A letra C? A letra D? Ou a letra E? O que é que você marcou mesmo? Ah, você marcou a letra B, forma molecular da quinina, C20H24, N2O2. Parabéns, hein? Mas se você teve dúvida, olha aí, por que chegou nesse cálculo? É que os índices dos elementos na fórmula de um composto mostram diretamente a proporção e quantidade de matéria de cada elemento de uma molécula. Olha. E já se sabe essa proporção para nitrogênio e oxigênio. Basta encontrar carbono e hidrogênio. Acontece que, olha lá, 0,5 mol de quinina em relação, porque lá, ó, o que você viu lá? 0,5 mol de quinina. Isso aqui era a amostra, né? Então, olha aí, 0,5 mol de quinina está em 1 mol de quinina, que tem massa molecular 324 gramas. E 120 gramas, considerando 0,5 mol, corresponde a 1 mol de quinina, 240 gramas de carbono, 12 gramas de hidrogênio, 24 gramas de hidrogênio, 1 mol de nitrogênio, né, naquela amostra de 0,5 mol, multiplicado por 2, porque para 1 mol de quinina, 2 mol de nitrogênio. E 1 mol de oxigênio para 2 mol de oxigênio. Na sequência, nós temos que igualar em termos de número de mol, porque carbono foram dados gramas, né? Então, em quantidade de matéria que representa mol, 12 gramas de carbono é 1 mol. Agora, 240 gramas de carbono, que era 1 mol de quinina, representa X. Então, esse X é 20 mol do carbono. Ótimo. Com relação a hidrogênio, quantidade de matéria, quer dizer, a quantidade de mol de hidrogênio naquela amostra. Em 0,5 mol de quinina, olha lá, 1 grama de hidrogênio para 1 mol de quinina, você tem, olha lá, 1 mol de quinina, hidrogênio. Logo, 24 representa 24 mol de carbono, de hidrogênio, né? Nós estamos falando aqui do hidrogênio, tá bom? Portanto, olha lá, desse modo,
você já conhecia a quantidade de mol de nitrogênio e oxigênio. Desse modo, a forma molecular ficou C20, carbono 20, H24, conforme você viu, né? Porque esses 24 aqui é referente ao hidrogênio. E N2 e O2 você já conhecia, portanto, a forma molecular C20, H24, N2, O2, satisfazendo exatamente a resposta da letra B, ok? Lá agora para a segunda questão. O esmalte dos dentes contém um mineral chamado hidroxiapatita, cuja forma molecular é CA5PO4,3OH. Os átomos presentes na boca, ao reagir com a hidroxiapatita, provocam desgaste do esmalte, originando as cáries. E atualmente o objetivo de prevenção contra as cáries, os dentifícios apresentam em suas fórmulas o fluoreto de cálcio. Este é capaz de reagir com a hidroxiapatita, produzindo a fluorapatita. Ok? Então, imagina que o fósforo da hidroxiapatita está no PO4, né? Ok. Então, continuando, este é capaz de reagir com a hidroxiapatita, produzindo a fluorapatita. Agora aqui, ó, apresentando no composto o flúor, né? Porque ele previne as cáries, né? Porque, olha, atualmente, com o objetivo de prevenção contra as cáries, eles apresentam na fórmula o fluoreto de cálcio, tá bom? Que é o CaF2, o composto FaF2. E aí, dando uma resistência aos ácidos produzidos quando as bactérias presentes na boca metabolizam o resto dos alimentos. Com base nas fórmulas mínimas das duas moléculas, das duas substâncias, pode-se afirmar que o percentual do fósforo, olha aí, percentual do fósforo, que é o P, dos compostos, é aproximadamente. Aí vem letra A, 0,18%, letra B, 0,60%, letra C, 6%, D, 18,5% e letra E, 74%. Qual seria a resposta certa? A letra D, 18,50%. Mas vamos saber por quê? Para chegar nesse percentual, é preciso descobrir qual a massa do fósforo em cada composto e qual a massa total de cada amostra. Então, olha lá. No composto CA5PO4,3OH, nós temos o quê? O cálcio, a massa é 40 gramas por mol, 40,08. Quantos átomos tem? 5. Então, vezes 5, 200,4. Fósforo. O fósforo aqui é 1, mas temos que multiplicar por 3, olha só. Ok? Porque esse 3, ele está entre parênteses, fora do parênteses. 30,97 vezes 3, 92,91. Oxigênio, 16. Vezes quanto? 13. 13 por quê? Ó? Porque 4 vezes 3, 12. Mais 1 do OH, 13. Então, dá 208 gramas. Hidrogênio, só tem 1. Então, 1,08. Somando a massa molecular total, ou a massa molar total do composto é 502 gramas. Quer dizer, em 1 mol, porque é grama por mol. Sendo assim, o CA5PO4,3F, grave aí, ó, 502 gramas, hein? Nós temos cálcio, 40 vezes 5, olha lá, 200. Fósforo, 30,97 vezes 3, 92,91. Oxigênio, 16 vezes 12, né? 4 vezes 3, 12, 192. Flúor, 19 vezes 1, total, 504. E aí, para descobrir a porcentagem do fósforo, basta realizar uma regra de 3. Se 502 dessa substância aí, ó, corresponde a 100% do CA5PO4,3OH, 92,91 do fósforo
corresponde a X, ou seja, 18,51. No outro, e aí, você tendo que sempre, olha aí, no caso, você tem 18,43% com relação ao fósforo. Isso significa dizer que, olhando lá no que você assinalou na questão, foi o quê? Olha aí, 18,50%. Então, certíssimo sobre a porcentagem do fósforo que existe com relação ao composto. Valeu? E aí, agora, já que você chegou ao percentual do fósforo nos compostos, vamos partir para a terceira questão e se liga no Enem. A água oxigenada ou peróxido de hidrogênio é um líquido bastante oxidante. A substância foi criada durante a Segunda Guerra Mundial como forma de prevenir infecções que obrigariam os soldados a amputar os membros. Na época não havia antibióticos. Sendo assim, assinala a alternativa que corresponde à forma percentual da água oxigenada, considerando a massa molecular 34U. E aí? Letra A, letra B, letra C, letra D ou letra E? Vamos então? Olha só. Resposta correta. A massa molecular sendo 34 unidades da massa atômica, o percentual de hidrogênio é de 5,88%, enquanto do oxigênio 94,12%. Vamos conferir? Vamos conferir sim. Olha aí, alternativa B. Primeiro passo, calcular a massa molar da substância. Beleza? Olha lá, chegou-se 34 gramas por mol, que já estava lá no enunciado. Então, ótimo. Como existe apenas os elementos químicos hidrogênio e oxigênio, vamos determinar o percentual de cada elemento? Vamos. Para o hidrogênio, se a massa molar do composto é 34, existe 34 gramas, ali é 100%. Mas de hidrogênio, quanto que existe? 2 hidrogênios, massa molar 1. Então, significa 2 gramas é X. Então, 34X, nós vamos ter, olha só, o X vai ser igual a, nós temos aqui exatamente 5,88. Lembrando que 2 gramas, né? Nós temos, partindo do 34, que é o composto como um todo. Mas o que acontece é que o hidrogênio é apenas 2, quer dizer, 2 vezes 100, então eu tenho 34x para 200. Então, aqui dividindo por 34, não 43, tá joia? 5,88. Oxigênio. A água oxigenada, a massa molar 34 gramas 100%. Mas de oxigênio, cada oxigênio não é 16 vezes 2, 32, então 32 gramas. E aí, o que é que eu vou fazer? 32 vezes 100, dividido agora por 34. E aí, o que é que vai acontecer? 94,12%. Significa dizer que a fórmula percentual da água oxigenada é H5,88%, oxigênio 94,12%. Beleza? Só para entender o significado de como chegar ao cálculo da fórmula percentual de um composto, conhecendo as massas atômicas de cada elemento químico e a massa molar daquele composto ao qual está se referindo. Valeu? Então, você viu nessa aula tudo sobre fórmulas químicas, percentual, molecular e fórmula mínima. Tudo bem? Na próxima aula estaremos de volta, não esquecendo de, antes da próxima aula, dar uma retrospectiva dos cálculos de fórmula e aí vai ajudar melhor a sua compreensão. Um grande abraço, meu caro aluno.